Primo Levi, A Trégua, capítulo 13, Férias. Como sempre acontece, o fim da fome pôs a nu e tornou perceptível em nós uma fome mais profunda. Não apenas o desejo da casa, de certo modo previsível e projetado para o futuro, mas uma necessidade mais imediata e urgente de contatos humanos, de contato físico e mental, de novidade e variedade. A vida em Staridorog, que teria sido quase perfeita se considerada como um parêntese de férias numa existência operosa, começava a pesar em nós, em virtude do ócio integral a que nos obrigava. Em tais condições, muitos partiram em busca de vida e aventuras em outros lugares. Seria impróprio falar em fuga, pois o campo não era cercado, tampouco vigiado, e os russos não nos sabiam contar bem. Simplesmente cumprimentaram os amigos e se puseram a caminho pelos campos. Tiveram o que buscavam, viram gentes e cidades, foram bem longe, alguns até Odessa e Moscou, outros até a fronteira. Conheceram as celas de aldeias perdidas, a hospitalidade bíblica dos camponeses, amores vagos e interrogatórios obrigatoriamente insípidos da polícia, mais fome e solidão. Voltaram quase todos para Staridorog, pois, se ao redor da Casa Vermelha não havia sombra de arame farpado, encontraram, todavia, fechada ferreamente a lendária fronteira para o ocidente que tentavam forçar. Voltaram e se resignaram àquele regime de limbo. Os dias de verão nórdico eram muito longos. Começava a debaldar às 3 da manhã e o pôr do sol arrastava-se incansável até às 9, 10 da noite. As excursões pelo bosque, a alimentação, o sono, os banhos arriscados no pântano, as mesmas conversas, os projetos para o futuro, não bastavam para abreviar o tempo daquela espera e para aliviar o peso que aumentava dia após dia. Tentamos, com pouco sucesso, uma aproximação com os russos. Os mais cultos, que falavam alemão ou inglês, mostravam-se delicados, mas desconfiados, e frequentemente interrompiam de maneira brusca uma conversa, como se sentissem culpados ou vigiados. Com os mais simples, com os soldados de 17 anos do comando e com os camponeses dos arredores, as dificuldades da linguagem obrigavam-nos a relações truncadas e primordiais. São 6 horas da manhã, mas há um bom tempo a luz do dia espantou o sono. Com uma panela de batatas preparadas por César, dirijo-me ao pequeno bosque onde corre um riacho. Por causa da água e da lenha, é o nosso lugar preferido para as operações de cozinha. E hoje estou encarregado da lavagem do vasilhame e do respectivo cozimento. Acendo o fogo sobre 3 pedras e vejo um russo, a pouca distância, pequeno, mas robusto, com uma espessa máscara asiática, ocupado com preparativos semelhantes aos meus. Não tem fósforos. Aproxima-se de mim e, ao que parece, pede-me fogo. O dorso nu veste apenas calças militares e não tem um ar confiável. Carrega a baioneta no cinto. Dou-lhe um graveto aceso. O russo toma-o em suas mãos e fica olhando para mim com curiosidade suspeita. Imagina que as minhas batatas sejam roubadas? Tem a intenção de levá-las? Ou me tomou por alguém com quem não se simpatizava? Nada disso. Uma outra coisa o perturba. Percebeu que não falo russo, e isso o contraria. O fato de que um homem adulto e normal não fale russo, ou seja, não fale, parece-lhe uma atitude insolente, como se eu recusasse abertamente responder-lhe. Não está mal intencionado, ao contrário. Está disposto a me ajudar, a reerguer-me de minha culpável condição de ignorância. O russo é tão fácil, todos falam russo, até mesmo as crianças que ainda não sabem andar. Senta-se perto de mim, continuo temendo pelas batatas e o observo, mas ele, a julgar pelas aparências, deseja apenas ajudar-me a recuperar o tempo perdido. Não entende, não admite minha posição de recusa, quer ensinar-me a sua língua. Infelizmente não é um grande professor. Falta-lhe método e paciência, e de mais a mais baseia-se no errôneo pressuposto de que eu possa acompanhar as suas explicações e os seus comentários.
Em se tratando de vocábulos, a coisa vai muito bem, e no fundo não me desagrada. Indica-me uma batata e diz: cartofel. Depois agarra minhas costas com a sua pata vigorosa, põe um indicador debaixo do nariz, mantém os ouvidos abertos e permanece na minha expectativa. Eu repito: cartofel. Ele faz uma cara nauseada. A minha pronúncia não é boa, nem sequer a pronúncia. Tenta mais 2 ou 3 vezes, depois se aborrece e muda de palavra. Ogon, disse, indicando o fogo. Aqui é melhor, parece que minha repetição o satisfaz. Olha a seu redor à procura de outros objetos pedagógicos. Fixa-me com intensidade, ergue lentamente os pés, sempre a fixar-me, como se me quisesse hipnotizar, e de repente, de modo fulminante, arranca a baioneta da bainha, agitando-a no ar. Eu me ponho de pé e corro para a Casa Vermelha. Tanto pior para as batatas, mas poucos passos depois, ouço ressoar uma risada cavernosa. Saíra-se bem com a brincadeira. Britva, diz, fazendo reluzir a lâmina ao sol. Eu repito, não muito comodamente. Ele, com um golpe de paladino, corta secamente o ramo de uma árvore, mostra e diz: Diereva. E eu repito: Diereva. E há Rusk Soldat. Repito, da melhor maneira: E há Rusk Soldat. Um outro riso sardônico, que soa cheio de desprezo para mim. Ele é um soldado russo. Eu? Não. E isso faz uma bela diferença. Explica-o confusamente, com um mar de palavras, indicando ora o meu peito, ora o seu, fazendo sim e não com a cabeça. Devo julgar-me um péssimo aluno, um caso extremo de obtusidade. Para meu alívio, volta para o seu fogo e me abandona a minha barbárie. Outro dia, no mesmo horário, no mesmo lugar, me deparo com um espetáculo singular. Vejo um grupo de italianos ao redor de um marinheiro russo, muito jovem, alto, de gestos rápidos e prontos. Está contando um episódio de guerra e, visto não ser compreendida a sua língua, exprime-se como pode, no modo que lhe é evidentemente espontâneo, tanto ou mais do que a palavra. Exprime-se com os músculos, com as rugas precoces que lhe marcam o rosto, com o brilho dos olhos e dos dentes, com saltos e gestos, de onde nasce uma dança solitária, cheia de ímpeto e de fascínio. É noite, noite. Bem devagar gira a seu redor, as mãos com as palmas para baixo. Tudo é silêncio. Pronuncia um longo ps, com o indicador paralelo ao nariz. Pisca os olhos e indica o horizonte. Lá, bem longe, estão os alemães. Niente. Quantos? 5. Faz o sinal com os dedos. Finef, acrescenta depois, em id, para maior esclarecimento. Cava com a mão um pequeno buraco redondo na areia e coloca 5 gravetos deitados. São os alemães. E depois um 6º graveto plantado obliquamente é a Machina, a metralhadora. Que fazem os alemães? Aqui os seus olhos brilham com uma alegria selvagem. Spatz, dormem. E ele próprio ronca suavemente por um átimo. Dormem os insensatos e não sabem o que os aguarda. Que fizeram? Eis o que fizeram. Aproximou-se com cuidado a sotavento como um leopardo. Em seguida pulou de repente para dentro do ninho, tirando a faca, e de repente, perdido no êxtase cênico, seus atos de então. A armadilha, o combate fulminante e atroz, ei-los repetidos aos nossos olhos. O homem, de rosto transfigurado por um riso tenso e sinistro, transmuta-se num turbilhão. Salta para a frente e para trás, golpeia a sua frente, nos flancos, no alto, embaixo, numa explosão de energia mortífera. Mas é um furor lúcido. A sua arma, que existe uma faca comprida que tirou da bota, penetra, corta e rasga. A um só tempo, com ferocidade e tremenda perícia, passando a 1 metro de nossos rostos. De repente, o marinheiro para, endireita-se devagar e a faca cai-lhe das mãos. O peito arquejante, o olhar que se apaga. Olha para o chão como que surpreendido por não ver o cadáver e o sangue.
olha à sua volta, perdido, esvaziado, volta a se dar conta da nossa presença, lança-nos um tímido sorriso infantil. Canietina, diz, terminou, e afasta-se com um passo vagaroso. Assaz diferente e misterioso, tanto na época quanto agora, era o caso do tenente. O tenente, jamais e talvez não sem motivo, pudemos conhecer o seu nome, era um jovem russo franzino e oliváceo, eternamente enrugado. Falava perfeitamente o italiano, com sotaque russo tão leve que se podia confundir com qualquer entonação dialetal italiana. Mas conosco, diferentemente de todos os outros russos do comando, manifestava escassa cordialidade e simpatia. Ele era o único a quem podíamos fazer perguntas. Como falava italiano? Por que estava entre nós? Por que nos detinha na Rússia 4 meses após o final da guerra? Éramos reféns? Fôramos esquecidos? Por que não podíamos escrever para a Itália? Quando voltaríamos? Mas todas essas perguntas, pesadas como chumbo, o tenente respondia cortante e evasivo, com uma segurança e uma autoridade que mal se harmonizavam com a sua não muito elevada patente. Notamos que seus superiores também o tratavam com estranha deferência, como se o temessem. Mantinha tanto dos russos quanto de nós uma distância singular. Não ria, não bebia, não aceitava convites e tampouco cigarros. Falava pouco, as palavras escolhidas que pareciam pesar-lhe. Desde as suas primeiras aparições, era natural pensar nele como nosso intérprete e delegado junto ao comando russo. Mas viu-se logo que os seus encargos, se realmente os possuía, e se seu comportamento não fosse apenas uma complicada maneira de se dar importância, deviam ser outros, e assim preferimos não dizer nada em sua presença. Por meio de algumas frases reticentes, percebemos que conhecia bem a topografia de Turim e de Milão. Estivera na Itália? Não, respondeu secamente e não deu outras explicações. A saúde pública era excelente e os frequentadores da enfermaria eram poucos e sempre os mesmos. Alguns com furúnculos, os doentes imaginários de costume, alguns com sarna, outros com colite. Certo dia, apresentou-se uma mulher que reclamava de distúrbios imprecisos. Náusea, dor de coluna, vertigens, lufadas de calor. Leonardo examinou-a. Tinha hematomas por toda parte, mas ela pediu que não reparasse neles, pois caíra da escada. Com os meios de que dispunhamos, não era fácil dar um diagnóstico muito aprofundado, mas por exclusão e de acordo com os números precedentes entre nossas mulheres, Leonardo declarou à paciente que se tratava, muito provavelmente, de uma gravidez de 3 meses. A mulher não demonstrou alegria, angústia, surpresa ou indignação. Concordou, agradeceu, mas não foi embora. Tornou-se a sentar-se no banco do corredor, quieta e tranquila, como se esperasse alguém. Era uma garota pequena e trigueira, com seus 25 anos, e um ar caseiro, submisso, estupefato. Seu rosto, não muito atraente, nem muito expressivo, não me parecia novo, assim como a sua maneira de falar e suas gentis inflexões toscanas. Certamente eu a devia ter encontrado antes, mas não em Staridorog. Eu tinha a evanescente sensação de uma desorientação, de uma transposição, de uma importante inversão de relações que, no entanto, não conseguia definir. De maneira imprecisa e insistente, eu relacionava um emaranhado de sentimentos intensos com aquela imagem feminina, admiração humilde e distante, reconhecimento, frustração, medo e até mesmo um abstrato desejo, mas principalmente uma angústia profunda e indeterminada. Como continuasse ainda sentada no banco, quieta e imóvel, sem qualquer sinal de impaciência, perguntei-lhe se desejava algo mais, se ainda precisava de nós. Terminar o expediente, não havia outros pacientes, era hora de fechar o ambulatório. Não, respondeu, não preciso de nada, já estou indo. Flora. A reminiscência nebulosa tomou corpo bruscamente, coagulou-se num quadro preciso, definido, rico de particularidades, de tempo e lugar.
cores, estados de alma retrospectivos, atmosfera e odores. Era Flora, a italiana das adegas de Buna, a mulher do lager, objeto de meus sonhos e dos de Alberto, durante mais de um mês, símbolo inconsciente da liberdade perdida e não mais esperada. Flora, encontrada havia apenas um ano e pareciam 100. Flora era uma prostituta de província e acabara na Alemanha com a organização Todt. Não conhecia o alemão e ignorava qualquer outro ofício. Foi designada para varrer o chão da fábrica de Buna. Varria o dia todo, extenuada, sem trocar palavra com ninguém, sem tirar os olhos da vassoura e de seu trabalho infindável. Parecia que ninguém dava por ela, como se temesse a luz diurna. Quase não ia aos andares superiores. Varria interminavelmente as adegas de cima a baixo e depois recomeçava como se fora uma sonâmbula. Era a única mulher que víamos fazia meses e falava a nossa língua. Mas para nós, Haftling, era proibido dirigir-lhe a palavra. Para Alberto e para mim, parecia belíssima, misteriosa e imaterial. Apesar da proibição, que multiplicava de certo modo o encanto de nossos encontros, fato que aumentava o sabor pungente da coisa proibida, trocamos com Flora algumas frases furtivas. Fizemos-nos reconhecer como italianos e lhe pedimos pão. Pedimos contra a vontade, conscientes de aviltar a nós mesmos e a qualidade daquele delicado contato humano. Mas a fome, com a qual é difícil transigir, obrigava-nos a não desperdiçar a oportunidade. Flora trouxe-nos pão diversas vezes e o dava para nós com um ar perdido, nos cantos escuros do subterrâneo, secando suas lágrimas. Tinha piedade de nós e desejaria ajudar-nos também de outras maneiras, mas não sabia como e tinha medo de tudo, como um animal indefeso. Talvez tivesse medo de nós, não diretamente, mas enquanto personagens daquele mundo estranho e incompreensível que a arrancara de sua aldeia, colocara-lhe nas mãos numa vassoura, relegando-a para debaixo da terra, para varrer os pavimentos 100 vezes varridos. Nós dois ficamos perturbados, agradecidos e cheios de vergonha. De repente percebemos o nosso aspecto miserável e sofremos com isso. Alberto, que sabia encontrar as coisas mais estranhas, pois caminhava o dia todo com os olhos voltados para o chão como um sabujo, encontrou, sabe lá onde, um pente, e nós solenemente presenteamos com ele. Flora, que tinha cabelos. Depois disso sentimos-nos unidos a ela por um laço limpo e suave, e com ela sonhávamos à noite. Por isso sofremos um grande mal-estar, uma absurda e impotente mistura de ciúme e decepção, quando a evidência nos levou a saber, a admitir que Flora tinha encontros com outros homens. Onde, como e com quem? Em modos e lugares nada românticos, pouco distantes, no feno, numa coelheira clandestina, sob o vão de uma escada, construída por uma cooperativa de capos alemães e poloneses. Bastava pouco, uma piscada de olhos, um sinal imperioso da cabeça e Flora deixava a vassoura e seguia com docilidade o homem do momento. Voltava sozinha, após alguns minutos, arrumava as roupas e voltava a varrer, sem olhar o nosso rosto. Após a esquálida descoberta, o pão de Flora sabia a sal, mas nem por isso deixamos de aceitá-lo e de comê-lo. Não me fiz reconhecer a Flora, por caridade, com ela e comigo. Diante daqueles fantasmas, do meu próprio fantasma de Buna, da mulher da lembrança e de sua reencarnação, eu me sentia mudado, intensamente outro, como uma borboleta diante da lagarta. No limbo de Staridorog, eu me sentia sujo, esfarrapado, cansado, pesado, extenuado pela espera, mas mesmo assim jovem e cheio de forças e voltado para o futuro. Flora, entretanto, não mudara. Vivia agora com o sapateiro de Bérgamo, não conjugalmente, mas como escrava. Lavava e cozinhava para ele e o seguia, olhando-o com seu olhar humilde e submisso. O homem, taurino e semiesco,
vigiava todos os seus passos e a surrava com selvageria a cada sombra de suspeita, donde os hematomas que lhe cobriam o corpo. Viera escondida para a enfermaria e agora hesitava em sair ao encontro da cólera de seu patrão. Em Stari-Dorog, ninguém exigia nada de nós, nada nos solicitava. Nenhuma força era exercida sobre nós. Não precisávamos nos defender de nada. Como se estivéssemos inertes e acomodados como o sedimento de um aluvião. Naquela vida turva e sem acontecimentos, a chegada da caminhonete do cinematógrafo militar soviético marcou uma data memorável. Devia ser uma unidade itinerante que teria servido junto às tropas da fronteira ou da retaguarda, e que agora ela também voltava para sua terra. Possuía um projetor, um gerador, um acervo de filmes e o pessoal de serviço. Parou em Stari-Dorog por 3 dias e deu espetáculo todas as noites. As projeções aconteciam na sala do teatro. Era muito espaçosa e as cadeiras, levadas pelos alemães, foram substituídas por rústicas bancadas em equilíbrio instável no chão, que se elevam da tela para a galeria. A galeria, igualmente inclinada, limitava-se a uma faixa estreita. A parte mais alta, por uma engenhosa elevação dos misteriosos e caprichosos arquitetos da Casa Vermelha, fora separada e subdividida numa série de salas sem ar e sem luz, cujas portas davam para o palco. Moravam aí as mulheres sozinhas da nossa colônia. Na primeira noite foi projetado um velho filme austríaco, em si mesmo medíocre e de escasso interesse para os russos, mas rico de emoções para nós, italianos. Era um filme de guerra e de espionagem, mudo, com legendas em alemão, mais precisamente um episódio da Primeira Guerra Mundial, do fronte italiano. Havia naquele filme o mesmo candor e a mesma estrutura retórica dos filmes análogos da produção aliada. Honras militares, fronteiras, combatentes heróicos, mas todos prontos para chorar como virgens. Ataques de baioneta conduzidos com improvável entusiasmo. Todavia, tudo estava de cabeça para baixo. Os austro-húngaros, oficiais e soldados, eram nobres, personagens valorosos e cavalheirescos, rostos espirituais e sensíveis de guerreiros estoicos, rostos rudes e honestos de camponeses, inspirando simpatia desde o primeiro olhar. Os italianos, sem exceção, eram uma caterva de velhacos vulgares, todos marcados por vistosos e risíveis defeitos corporais. Estrábicos, obesos, corcundas, com as pernas arqueadas, com a fronte baixa e inclinada para trás. Eram vis e ferozes, mesquinhos e brutais. Os oficiais, com rostos de renitentes, depravados, esmagados sobre o peso incongruente do boné em forma de panela, que nos era familiar nos retratos de Cadorna e de Dias. Os soldados, com carrancas suínas ou simiescas, sublinhadas pelo capacete de nossos pais, enterrado de viés ou abaixado até os olhos para esconder sinistramente o olhar. O traidor dos traidores, espião italiano em Viena, era uma extravagante quimera, meio D'Annunzio e meio Vittorio Emanuele, de estatura absolutamente baixa, tanto que era obrigado a olhar a todos de baixo para cima. Trazia um monóculo e uma gravata borboleta e andava para cima e para baixo na tela com saltos arrogantes de galeto. Voltando às linhas italianas, dirigia com abominável frieza o fuzilamento de 10 civis tirolenses inocentes. Nós, italianos, tão pouco habituados a nos reconhecer nas vestes do inimigo, odioso por definição, tão consternados com a ideia de sermos odiados por quem quer que seja, tiramos da visão do filme um prazer complexo, não desprovido de inquietação e fonte de salutares meditações. Na segunda noite, foi anunciado um filme soviético e o ambiente começou a esquentar. Entre nós, italianos, porque era o primeiro que víamos. Entre os russos, porque o título prometia um episódio de guerra, cheio de movimento e tiroteio. Espalhara-se a notícia.
chegaram inesperadamente soldados russos das guarnições próximas e distantes, aglomerando-se diante das portas do teatro. Quando as portas se abriram, irromperam como a cheia de um rio transbordante, saltando ruidosamente sobre os bancos, apertando-se uns contra os outros com boas cotoveladas e empurrões. O filme era ingênuo e linear. Um avião militar soviético foi obrigado a aterrissar por avarias no território impreciso, montanhoso de fronteira. Era um pequeno avião de 2 lugares, estando a bordo apenas o piloto. Consertado o defeito, no momento de decolar, apresentou-se uma pessoa importante do lugar, o sheik de turbante, de aspecto extraordinariamente suspeito. Com melífluas reverências e genuflexões turcas, suplicava para que fosse recebida a bordo. Até mesmo um idiota teria entendido que se tratava de um perigoso biltre, provavelmente um contrabandista, um chefe dissidente ou um agente estrangeiro. Mas o piloto, com desvairada paciência, concordou com seus prolixos pedidos e o acomodou na cadeira posterior do aparelho. Assistíamos à decolagem e a algumas ótimas cenas do alto das cadeias montanhosas onde brilhavam massas de gelo. Creio que se tratava do Cáucaso. O sheik, então, com secretos movimentos viperinos, tirou das dobras do manto uma pistola, apontou-a para as costas do piloto e o intimou a mudar de rota. O piloto, sem ao menos voltar-se, reagiu com fulminante decisão, empinou o aparelho e executou o brusco giro da morte. O sheik se agachou na cadeira, tomado pelo medo e pela náusea. O piloto, em vez de colocá-lo fora de combate, prosseguiu tranquilamente a rota para a meta pré-fixada. Passados poucos minutos e outras admiráveis cenas de alta montanha, o bandido se recuperou, arrastou-se até o piloto, levantou novamente a pistola e repetiu a tentativa. Dessa vez, o avião fez um voo picado e se precipitou por milhares de metros com o nariz para baixo para um inferno de picos escarpados e abismo. O sheik desmaiou e o avião retomou a sua rota. Assim prosseguiu o voo por mais de 1 hora, com as sempre repetidas agressões por parte do muçulmano e as sempre novas acrobacias por parte do piloto, até que, após uma derradeira intimação do sheik, que parecia ter 7 vidas como os gatos, o avião entrou em parafuso, nuvens, montanhas e massa de gelo rodopiavam violentamente e desceu a salvo no campo de aterrissagem pré-fixado. O sheik, desfalecido, foi algemado. O piloto, fresco como uma flor, em vez de seguir para o inquérito, recebeu apertos de mão por parte de seus superiores, a promoção no campo e o verecundo beijo de uma garota que havia tempo parecia esperá-lo. Os soldados russos do público acompanharam com fragorosa paixão a tosca aventura, aplaudindo o herói e insultando o traidor, mas não foi nada se comparado com o que ocorreu na terceira noite. Na terceira noite foi anunciado Furacão, Hurricane, um razoável filme americano dos anos 30. Um marinheiro da Polinésia, moderna versão do Bom Selvagem, homem simples, forte e doce, foi vulgarmente provocado numa taberna por um grupo de brancos embriagados e acabou por ferir levemente um deles. A razão está, obviamente, do seu lado, mas ninguém testemunha a seu favor. É preso, processado e, com a sua patética incompreensão, condenado a 1 mês de reclusão. Resiste apenas poucos dias, não só por sua quase animalesca necessidade de liberdade e intolerância de limites, mas principalmente porque sente e sabe que não foi ele, mas os brancos que violaram a justiça. Se essa é a lei dos brancos, então a lei é injusta. Golpeia um guarda e foge em meio a uma chuva de balas. Agora, o doce marinheiro tornou-se um criminoso consumado. É procurado em todo o arquipélago, mas é inútil buscá-lo mais longe. Voltou tranquilamente à sua aldeia. Foi detido novamente e relegado a uma ilha remota, numa penitenciária. Trabalha e chicotadas. Foge de novo. Lança-se ao mar numa confusão vertiginosa. Rouba um barco e veleja durante dias para sua terra, sem comer nem beber. A proa, exausto, enquanto se arma o furacão prometido pelo título.
O furacão se desencadeia, furibundo, e o homem, como um bom herói americano, luta sozinho contra os elementos e salva não apenas sua mulher, mas a igreja, o pastor e os fiéis que se julgavam abrigados na igreja. Assim, reabilitado, com a menina ao lado, caminha para um futuro feliz, sob o sol que desponta entre as últimas nuvens em fuga. Esse episódio, tipicamente individualista, elementar e que não era mal contado, desencadeou entre os russos um entusiasmo sísmico. Já uma hora antes do início, uma multidão tumultuante, atraída pelo cartaz que mostrava a imagem da menina polinésia, esplêndida e muito pouco vestida, pressionava as portas. Eram quase todos soldados, muito jovens, armados. Estava claro que mesmo no grande salão inclinado não havia lugar para todos, nem mesmo de pé. Por isso, lutavam ferozmente a cotoveladas para conquistar a entrada. Um caiu, foi pisoteado e chegou no dia seguinte à enfermaria. Pensávamos que estivesse esmigalhado, mas não tinha mais do que algumas contusões. Gente de ossos robustos. Logo, as portas foram arrombadas, despedaçadas e os escombros empunhados como clavas. A multidão que se espremia de pé dentro do teatro estava desde o princípio altamente agitada e belicosa. Era para eles como se os personagens do filme, em vez de sombras, fossem amigos ou inimigos de carne e osso, ao alcance de todos. O marinheiro era aclamado a cada ação, saudado com urras fragorosas e com as metralhadoras perigosamente agitadas acima de suas cabeças. Os policiais e os carcereiros eram insultados sanguinosamente, acolhidos com gritos de "vai embora, à morte, abaixo, deixe estar". Quando, após a primeira evasão, o fugitivo, exausto e ferido, foi novamente acorrentado e ainda mais ridicularizado pela máscara sardônica e assimétrica de John Carradine, desencadeou-se um pandemônio. O público insurgiu gritando, em generosa defesa do inocente. Uma onda de vingadores agitou-se, ameaçadora, na direção da tela, por sua vez insultada e detida por elementos menos acesos ou mais interessados em ver como ia terminar o filme. Voaram à tela pedras, torrões de terra, estilhaços das portas demolidas, até mesmo a bota de ordenança, lançada com furiosa precisão entre os dois olhos odiosos do grande inimigo, que sobressaía no enorme primeiro plano. Quando chegou a longa e vitoriosa sequência do furacão, o tumulto voltou-se para a assistência. Ouviram-se gritos agudos das poucas mulheres que caíram em armadilhas em meio à multidão. Desapareceu uma estaca e depois uma outra, passadas de mão em mão acima das cabeças entre os gritos ensurdecedores. No princípio não se compreendeu para que deviam servir, mas depois tudo ficou claro. Um plano, provavelmente premeditado entre os excluídos, que faziam tumulto do lado de fora, tentar escalar a galeria feminina. As estacas foram erguidas e apoiadas no balcão, e vários energúmenos, tirando as botas, começaram a escalar as estacas, como se faz nas feiras do interior no pau de sebo. A partir daquele momento, o espetáculo da escalada tirou todo o interesse do que acontecia na tela. Quando um dos pretendentes conseguiu subir além da maré de cabeças, foi puxado pelos pés e levado de volta ao chão por 10 ou 20 mãos. Formaram-se grupos de partidários e adversários. Um homem mais audacioso conseguiu libertar-se da multidão e subir com grandes braçadas. Foi seguido por outro homem, ao longo da mesma estaca. Lutaram por alguns minutos, quase na altura do balcão. O de baixo agarrando os calcanhares do de cima, este defendendo-se com chutes desferidos às cegas. Ao mesmo tempo, viram aparecer no balcão as cabeças de um destacamento de italianos, que subiram apressadamente pelas escadas tortuosas da Casa Vermelha para proteger as mulheres sitiadas. A estaca, repelida pelos defensores, oscilou, permaneceu equilibrada por um longo instante em posição vertical e depois tombou em meia multidão como um pinheiro derrubado pelos lenhadores, com 2 homens agarrados nela. Naquele instante, não saberia dizer
se por acaso ou se por uma sábia intervenção do alto, a lâmpada do projetor se apagou. Tudo mergulhou na escuridão. O clamor da plateia atingiu uma intensidade pavorosa e todos correram para fora, ao clarão da lua, entre gritos, blasfêmias e aclamações. Para a tristeza de todos, a caravana do cinema partiu na manhã seguinte. Na noite sucessiva, verificou-se uma renovada e temerária tentativa russa de invadir os andares femininos, dessa vez pelos telhados e calhas, após o que foi instituído um serviço de vigilância noturna aos cuidados de voluntários italianos. Além disso, para maior cautela, as mulheres da galeria foram desalojadas e se reuniram com o grosso da população feminina num quarto coletivo, disposição menos íntima, embora mais segura.